Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi 1 milhão de vezes. A RTX 3060 de 8 GB ainda aguenta jogos atuais em 2026? E para deixar ainda mais interessante, vou colocar ela numa queda de braço direta contra a RX 5700 XT. A galera já bateu o martelo. 8 GB de VRAM em 2026? Isso é um lixo, nem roda nada direito. E olhando para as mais otimizações de games recentemente, faz sentido pensar assim, só que depois de rodar 6 jogos atuais e comparar com a placa da AMD da mesma época, os números contam uma história bem diferente do que muitos assumem. Em pelo menos um jogo, a diferença é gritante. Vou te mostrar o desempenho real em 6 jogos e depois o confronto direto contra a 5700 XT, em 4 títulos, incluindo single player e multiplayer. Testei tudo isso na prática com FPS na tela. Nós vamos testar os jogos agora, mas só depois que você se inscrever. Eu faço vídeo de PC Gamer, console e reparo de eletrônicos no geral. 007 First Light, um jogo de ação que lembra muito aquele 007 de PS2. Contudo, no médio, upscale no modo balanceado, a média fica em 49 FPS nos momentos mais calmos, caindo para 30 FPS nas partes de ação. Aquele gameplay de console mesmo. Incomodou um pouco a quantidade de farela, essas texturas estranhas que ficam no cabelo dos personagens. Mas fora isso, jogável, com os travamentos pontuais, muito bom o game. Forza Horizon 6. A série Forza sempre foi bem otimizada no PC, pelo menos na minha experiência, e aqui não é diferente. Tudo no alto e o jogo fica bem próximo dos 60 FPS. Gráfico bonito, divertido, rodando liso, seco. Queria que todo o jogo fosse assim. Lego Batman. A primeira parte roda tranquila, mas quando chega em Gotham City é um festival de travadinhas. O gráfico de frame time mostra bem essa inconsistência, a média geral fica na casa dos 40 FPS. Para melhorar a experiência, dá para ligar a geração de quadros ou baixar o preset botando no low mesmo. Eu prefiro jogar no médio, encarar um gráfico mais ou menos, é um jogo de boneco, né? Resident Evil Hacking. Vantagem dos jogos de terror é ambiente fechado e escuro, menos coisa para renderizar, né? No preset normal o jogo beirou os 100 FPS, caindo para 60 em áreas mais movimentadas. Coloquei no talo para testar o desempenho e ficou parecido, que na parte do Leon, com mais ação, o FPS deve despencar um pouquinho mais. EA FC 26, jogo básico pro hardware, com detalhes legais no gramado, cabelo e iluminação. Os problemas de estabilidade que tive foram mais dos servidores da EA, que às vezes tu quer jogar um Wicked League, aquilo lá fica caindo o tempo todo, cai no meio da partida, você perde pontos, se você sair da partida, entre aspas, é horrível. Mas jogando offline ele é perfeito, pode tacar no talo, na RTX 3060, que vai ficar acima dos 60 FPS, tranquilo. Fortnite, todo ano que entro pra jogar o desempenho muda. As atualizações deixam o jogo mais bonito, mas também mais pesado. No modo desempenho, com distância de visão no alto, a média fica acima dos 100 FPS, caindo para 60 na hora do tiroteio. Testei tudo no alto também, ficou lindo, mas o FPS caiu para 30 sem ter tiro na tela. Imagine então quando você estiver trocando. Resumindo esses 6 jogos, a 8 GB ainda entrega uma experiência jogável em 2026, principalmente em jogos otimizados como Forza, mas em jogos mais pesados ela já mostra os primeiros sinais de cansaço. Só que teste isolado só conta metade da história. Eu quero colocar ela para brigar com uma placa bem parecida da concorrência, que é a RX 5700 XT, começando por Marvel Rivals, que usa o Unreal Engine 5. Coloquei no alto e deu 1 FPS, sem zoeira, 1 FPS. Voltei pro menu e tentei de novo, aí estabilizou, a porrada comeu, mas ficou por volta dos 46. Mas olha, isso não é culpa da placa, é má otimização ridícula desse jogo mesmo. Depois de jogar algumas partidas ele estabiliza quando você tá no low. Já a RTX 3060 não ficou muito diferente, 39 FPS de média no mesmo preset, ou seja, ficou um pouco abaixo mesmo. Um jogo que adora massacrar as placas de vídeos é o Alan Wake 2. A RTX 3060 ficou com uns 30 FPS no baixo, e olha que não tinha nada acontecendo na tela, fora que o game é mega escuro. Aqui as duas sofrem igual, né? No lado vermelho da força, no low ficou com uns 39 FPS de média. O mais interessante é que o game tem como requisito mínimo uma GTX 1070, que tem 25% a menos de desempenho que essas duas placas. Hoje é complicado esse negócio de otimização. Resident Evil 4 Remake, que é um game com gráfico até parecido, ficou com o dobro de FPS no talo. Sem contar com frescuras, tipo aquele efeito de cabelo ligado. Eu sei que são motores diferentes, mas
Isso daqui é ridículo. No Fortnite, a RTX 3060 leva vantagem, 150 FPS de média, em alguns momentos chegando até 200, contra 120 de média da RX 5700 XT, uma diferença considerável. Na hora da trocação, era rezar para que a internet do seu amigo caísse, porque era lag atrás de lag. Dizem as mais línguas que as placas AMD não rodam muito bem em Fortnite. Isso daqui meio que se provou, né? Olhando na gravação, ficou bem melhor do que quando eu tava jogando. A impressão que dava é que o game estava tendo bem menos FPS do que o contador mostrava. Era tearing, lag, tudo. Foi uma má experiência, não sei se foi configuração minha ou se era ruim desse jeito mesmo. Cyberpunk 2077. A RTX 3060 ficou com a média de 100 FPS. Já sua concorrente marcou 132, ambas estavam no talo, né? Sem contar que os 1% low aqui foram bem melhores. A AMD virou o jogo, né? Curiosamente, esse game tem uma parceria com a Nvidia e ficou marcado como um dos piores lançamentos de game da história. Hoje em dia roda liso na maioria das placas atuais. E parece ser um game bem interessante, até hoje eu não zerei, quero pegar pra jogar. Outro game que eu testei também foi Uncharted 4. Apesar de ser um título mais antigo, ficou com 60 FPS estáveis. Nesse tipo de game, a placa vai brincar. A RTX 3060 de 8 GB ainda entrega bem em jogos atuais em 2026, mas com concessões, presets médios, upscaling ligado, geração de frames e uma queda real em jogos mais pesados. Contra a RX 5700 XT, foi praticamente um empate bem parecidas mesmo, com a AMD levando vantagem em jogos mais exigentes como Alan Wake 2, vantagem pequena essa, e Cyberpunk também. A Nvidia dominou em Fortnite no caso. No fim das contas, a resposta para quem perguntou ainda vale a pena rodar 8 GB em 2026 é que dá para jogar sim, só não espere grandes coisas. Sendo sincero, se você vai comprar uma placa este ano e está com dinheiro, pega a versão de 12 GB ou já invista em uma da série 5000. Outra coisa que percebi foi que a maioria dos games usavam quase toda a memória RAM, então tenta investir em pelo menos 24 GB de RAM ou mais. E se você está com pouco dinheiro, querendo investir pouco também, assista esse vídeo onde eu comprei a RTX 3060 de 8 GB por R$700. Same mercs from Slovakia. Yeah, they're here for the case, and we led them straight to it. Keep them busy. I'll go get the Land Rover.